Bom dia, pessoal. Essa aula de hoje, para quem está assistindo de manhã, provavelmente está aquele friozinho, ou à noite vai estar aquele friozinho. A ideia é apresentar a continuação da aula a respeito dos fenômenos elétricos nas células, falar basicamente do equilíbrio Donan. Lembrem que na aula anterior eu comentei do potencial de Nernst, que era o potencial associado com os íons que estão na parte interna, entre a parte interna e a parte externa da célula. Em geral, na parte de fora das células, nós temos cargas positivas e dentro da célula cargas negativas, o que dá um potencial de repouso negativo, o potencial de Nernst negativo. Para a aula de hoje, a ideia é nós falarmos do equilíbrio Donan, que vai analisar também a questão das concentrações desses íons na parte interna e externa, utilizando uma condição que é chamada de condição de eletroneutralidade, ou seja, a soma das cargas positivas na parte de fora tem que ser igual à soma das cargas negativas também na parte de fora da célula. Enquanto que na parte interna da membrana, a soma das cargas positivas vai ter que ser igual à soma das cargas negativas dos íons que estão lá. Essa condição leva a um potencial que a gente chama de potencial Donan, o que garante basicamente quais são os íons que estão se movimentando através da membrana, que são permeáveis pela membrana. Então vamos lá. Equilíbrio Donan. Então, em geral, as biomembranas são permeáveis aos pequenos íons inorgânicos que estão presentes nos fluidos, aos íons orgânicos ela é impermeável. Então, a gente está pensando aí íon inorgânico, o sódio, o cloro, o potássio, o cálcio e alguns outros. E por causa da grande mobilidade desses íons, que a massa deles não é tão grande, o fluido extra-intracelular são aproximadamente eletricamente neutros, que é isso que eu falei da eletroneutralidade, tá? Então a eletroneutralidade vai implicar que no resultado final a gente vai ter um maior número de íons positivos no meio intracelular. Lembre que a gente chamou lá do potencial de Nernst o meio intracelular com um número 2 e o meio extracelular com um número 1. O movimento desses íons então vão cessar quando a força de difusão, que está associada aí com a questão das concentrações de cada um desses íons, e do campo elétrico, que é o caso do potencial de Nernst, potencial lá do capacitor, que eu expliquei na aula anterior, eles vão se equilibrar. A gente estuda de uma forma hipotética, pensando uma célula, como essa que está aqui, uma membrana está aqui, representando parte de fora da membrana com excesso de íons positivos, e a parte de dentro da membrana com excessos de íons negativos, conforme foi comentado anteriormente. Então, por Nernst, aparece um potencial de fora para dentro que é negativo. Se a gente for pensar a biomembrana permeável a alguns íons, como o cloro e o potássio, e impermeável ao íon X+, e aos ânions proteicos, Az-, sempre tem ânions proteicos na parte interna aqui da membrana, como está representado aqui nessa figura.
Esses íons X mais que aparecem aqui poderia ser os íons orgânicos, por exemplo. Tá? Então X mais está dizendo que é um cátion, X mais na parte externa, X mais com 1, X mais com 2 na parte interna. Íon proteico, ânion proteico AZ menos, então é um ânion. Na parte interna com 2, na parte externa não tem, porque a membrana é impermeável a este íon. Então ela não saiu aqui de dentro os ânions proteicos, fica dentro da célula. Tá? E o cloro e o potássio, aqui com uma setinha indicada aqui, afirmando ou mostrando que essa membrana é permeável ao Cl, que é o cloro, o ânion cloro, e ao potássio, que é o cátion potássio. Tá? Então, ele está saindo ou entrando para dentro da célula, tá? Qualquer um dos dois. Tá? Se as concentrações desses íons, do cloro e do potássio, são diferentes na parte interna e externa, aqui a concentração do Cl na parte de fora da célula é diferente da concentração do Cl na parte interna, e a concentração do potássio na parte externa é diferente da concentração do potássio na parte interna, haverá uma difusão natural desses íons através da biomembrana, uma vez que a biomembrana ela é permeável a esses íons. Tá? E isso vai alterar suas distribuições e concentrações nos fluidos celulares. Ao mesmo tempo, o campo elétrico que a gente viu, o potencial de Nernst, faz com que os íons Cl- atravessem para fora da membrana. Lembre que o campo elétrico está associado aqui com esse sinal de mais na parte externa e menos na parte de dentro. Então o campo elétrico faz com que esses íons negativos que estão aqui dentro sejam atraídos por esses íons positivos que estão aqui próximo à superfície da membrana. Tá? Então o Cl atravessa para fora da membrana, que é chamado de efluxo, E está indo para o exterior. Tá? E os íons K+, os potássios, os cátions, fazem o processo inverso. Por quê? Porque esses K+, que estão do lado de fora da membrana, vão ser atraídos pela parte negativa que está aqui internamente à membrana. Tá? Então, quando acontecer o equilíbrio entre as distribuições das concentrações dos fluidos na parte interna e externa, com o movimento dos íons devido ao campo elétrico, nós estamos no equilíbrio Donan. Tá? Então, o que é o equilíbrio Donan? Vai ter um equilíbrio de cargas no interior e exterior da célula, que é chamado de eletroneutralidade. Sempre a gente vai imaginar a célula com os íons que são permeáveis e os impermeáveis. Aqui vamos usar a figura que a gente já começou discutindo antes. Então é impermeável ao X, então o X não tem nenhuma seta aqui que faz com que o íon saia ou entre para dentro da membrana. O Cl é permeável, então tem uma seta, o potássio é permeável, tem uma seta. E o ânion proteico também não tem seta, e ele normalmente está dentro da célula. Então ele não se movimenta, ele não sai para fora da célula, tá? É impermeável. A membrana é impermeável à passagem deste íon. Então, eletroneutralidade, eu disse que a soma das cargas positivas na parte externa tem que ser igual à soma das cargas positivas das cargas negativas na parte externa. Tá? Então, cargas positivas igual cargas negativas. Então, do lado de fora, nós temos o Cl-, o X+, e o K+. Tá? Então, a concentração do X+, mais a concentração do K+, tem que ser igual à concentração do Cl-. Porque as cargas positivas somadas tem que ser igual
a concentração das cargas negativas somadas. Mesma forma vai acontecer para a parte interna. Então, na parte interna, nós temos aqui dois íons positivos, o K e o X, e temos dois íons negativos, o Cl e o A. Então, na parte interna, a concentração do potássio interno é o 2, que representa a parte interna, mais o CX2, porque o X também é positivo, vai ser igual às concentrações, a soma das concentrações dos íons negativos. Tá? E os negativos que tinham aqui eram o Cl- e o Az-. Tá? Então, uma primeira condição é essa aqui, eletroneutralidade. E a condição de equilíbrio elétrico com o campo elétrico do potencial de Nernst vai nos levar à seguinte condição. Para íons no qual a membrana for permeável, então nesse caso aqui é só o Cl e o K, a relação entre a concentração dos positivos, aqui parte externa, pela concentração dos íons positivos, parte interna, tem que ser igual ao inverso das concentrações para os íons negativos. Como o inverso? O inverso porque agora aqui Cl é negativo, vai ser a parte externa dividido pela parte interna. Tá? Então, lembrem, para íons no qual a membrana for permeável, condição do equilíbrio Donan. Primeiro, eletroneutralidade, soma das cargas do lado de fora, positivas, tem que ser igual à soma soma das concentrações das cargas positivas do lado de fora, tem que ser igual à soma das concentrações das cargas negativas do lado de fora. Mesmo para a parte de dentro, somas das concentrações das positivas igual à soma das concentrações das negativas, dos íons negativos. Tá? E a outra condição é que a razão entre as concentrações para os íons positivos, como o K+, aqui para o K+, é o meio interno dividido pelo externo, tem que ser igual à razão entre as concentrações do íon negativo, Cl, meio externo, pelo interno. Então, inverte. CK2 por CK1 é igual a CCl1 por CCl2. Tá? Isso vai levar a um potencial que é conhecido como potencial Donan, uma vez que o potencial vai estar associado com esta razão de concentrações, assim como acontecia lá para o potencial de Nernst. Tá? Caso geral, se tivesse outros íons, tá? Então aqui se um íon tivesse um íon P positivo, um Q positivo e um R negativo, o equilíbrio Donan nas concentrações aconteceria aqui, o equilíbrio elétrico, nessas concentrações. Para os positivos vai ser o 2 pelo 1, então Cp2 por Cp1 igual CQ2, que é outro positivo, por CQ1, igual o inverso para aquele que é negativo, Cr1 por Cr2, que é constante. Então vai dar um número igual nesse equilíbrio Donan, pensando o equilíbrio elétrico. Tá? E o potencial Donan vai ser menos a constante de Boltzmann, temperatura em Kelvin, aqui é a parte associada com a carga do íon. Tá? Então, se for duas cargas positivas aqui, a valência do íon aqui embaixo, tá, pessoal? A valência do íon sem o sinal. Tá? Então, se fosse Ca++, cálcio mais, colocaria duas vezes o E aqui. Tá? Logaritmo do K, onde o K é essa razão aqui, que é igual para todos os íons que são permeáveis à membrana. Tá? Vamos fazer um exemplo. Tem a conclusão. No equilíbrio Donan, a membrana sempre deixa passar de um meio para outro os cátions,
Então, cátions, a gente está pensando os íons positivos, se o potencial de Nernst for negativo. Tá? Então, cátions, se o potencial de Nernst for negativo, e ânions, se o potencial de Nernst for positivo. Tá? Exemplos. A razão das concentrações do íon Cl- no plasma e no fluido intersticial a 310 Kelvin é 0,95. Tá? Plasma a gente está pensando como a parte interna e o fluido intersticial como a parte externa da membrana. Tá? A concentração dos íons Na+, e Cl- no fluido intersticial, então na parte externa, é concentração do Na1 igual a concentração do Cl1, que é 155 milimol por litro. No plasma, então na parte interna, além dos íons sódio, tá, Na+, as proteínas de valência menos 18, as proteínas, então, a gente está pensando aí nos ânions proteicos, tá? Aquele AZ-, tá? E a valência é menos 18, está dizendo que é o íon negativo. Tá? Supondo que o capilar está em equilíbrio Donan, determine a concentração dos íons Na+, e Cl- no plasma. Então é o Na2, é a concentração do Na2, porque é a parte interna, e a concentração do Cl- 2, de novo o 2 associado com a parte interna. Letra B, a diferença de potencial através do capilar, então basicamente o potencial Donan, e por último a concentração de proteínas, que é a concentração do A dentro do plasma. Tá? Então vamos fazer a relação que está dita aqui, a razão das concentrações no plasma e no fluido intersticial. Então, concentração do cloro no plasma, parte interna, e no fluido intersticial, parte externa, é 0,95. É isso que está dito aqui. Desta equação, a gente consegue escrever assim. Passa o CCl1 para lá multiplicando. CCl2 é 0,95, concentração do Cl na parte externa. Este valor está dado aqui no enunciado do exercício. Na parte externa vale 155 milimol por litro. Então, colocando 155 milimol por litro, isso vai dar uma concentração do cloro no plasma de 147 milimol por litro. Falta encontrar para o sódio. Então, para o sódio nós precisamos trabalhar com outras equações. A primeira delas é usando o equilíbrio Donan. Os íons positivos que nós temos aqui, que são permeáveis à membrana, é apenas o sódio. Tá? E os íons negativos, que são permeáveis à membrana, só tem o Cl-. Lembrem que as proteínas ou o ânion proteico ele não é permeável à membrana. Então só tem o Cl e o Na. Então aqui o positivo vai ser o 2 pelo 1 e o íon negativo vai ser o 1 pelo 2. Tá? Agora nós temos aqui o CCl2 pelo 1. Então quando eu quero colocar CCl1 pelo 2, eu vou dividir por esse número aqui. Vou inverter a fração ao mesmo tempo. Tá? Então se eu botar o 1 em cima e o 2 embaixo, fica 1 dividido por 0,95. Tá? Então o CNA2 vai ser 1 sobre 0,95 vezes o CNA1. Tá? Ou pega essa concentração que nós temos aqui, no meio externo, CNA1, que é 155 milimol por litro, e divide por 0,95, vai dar a concentração de sódio no plasma de 163 milimol por litro. Tá?
Esse exemplo, tá, pessoal, é exemplo do Duran, do livro do Duran. Tá resolvido lá. A diferença de potencial, então é o potencial dona. Aqui eu tinha esquecido de botar a valência lá naquela outra expressão. A valência vai aqui. Então, como o cloro e o sódio tem valência mais 1 e menos 1, aqui o Z é igual a 1. Tá? O Z é igual a 1. O K é a constante de Boltzmann, 1,3810 na menos 23. Temperatura em Kelvin, 310 Kelvin. A carga está associado com uma valência só, então 1,6 vezes 10 na menos 19. Logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Lá na calculadora tem uma tecla que expressa essa função do valor que é 1 dividido por 0,95, que é essa razão aqui. Tá? 1 dividido por 0,95, fazendo primeiro o logaritmo, depois multiplicando por os numeradores e dividindo pelo denominador, vai dar menos 1,37 milivolts, ou seja, 0,00137 volts. Tá? Então essa é a diferença de potencial através do capilar da membrana. Tá? O capilar que se formou para os íons passar por dentro desses capilares. Por último, a concentração de proteínas no plasma. As proteínas é o AZ menos, ou simplesmente o A. Tá? A gente vai calcular usando a eletronegatividade, tá, pessoal? Ou eletroneutralidade, desculpe. A eletroneutralidade. Então a gente sabe que no meio interno, parte de dentro da célula, nós vamos ter íons positivos, apenas o Na, e os íons negativos vai ter o Cl e o Az menos. Tá? Então vai ter o Cl e o A que são negativos. Soma das concentrações dos positivos igual soma das concentrações dos negativos. Tá? Essa é a condição de eletroneutralidade. Então, como está pedindo a concentração da proteína, das proteínas no plasma, isolamos o Ca, passa o Cl para o outro lado, troca de sinal, CNA2 menos CCl2. E a gente já tinha calculado o CCl2 e o CNA2 também. Tá? Então é só fazer um menos o outro, o que vai dar 16 milimol por litro. Tá? Não está resolvido o exercício. O que precisa ficar claro aqui numa resolução de exercícios desse tipo? Tem que saber trabalhar com essa equação do equilíbrio e com a condição de eletroneutralidade, tanto para a parte interna da membrana, quanto para a parte externa da membrana. Tá bem? Tem um outro exemplo, aqui já com a resolução a partir do que está no livro. A membrana do axônio de uma lula a 310 Kelvin tem o potencial de repouso da ordem de menos 74 milivolts. Os diversos íons presentes no fluido extracelular 1 e intracelular 2 têm as concentrações apresentadas na tabela. Então está aqui o potencial de Nernst, está aqui a razão entre as concentrações, a 2 pelo 1 e a 1 pelo 2, não está feita, tá? Então, para os íons positivos, a gente teria aqui potássio, sódio, cálcio com valência mais 2, magnésio com valência mais 2 e os ânions, o Cl menos e os ânions proteicos, que é o A menos. Tá? Para o A menos não tem dados. A concentração do sódio, lembrem que pelo equilíbrio do campo elétrico nós teríamos que
as cargas positivas vão em direção para dentro da membrana se o potencial de Nernst for negativo. Então aqui o potássio iria para dentro, porque o potencial é negativo. O sódio tem potencial positivo. Então o sódio não iria entrar para dentro da membrana. Tá? O cálcio também não, potencial positivo. O magnésio também não, potencial positivo. O cloro, potencial negativo. Ele é um ânion, mas do ponto de vista do equilíbrio Donan, o campo elétrico estaria associado com este número. Vai haver a difusão entre esses dois, de tal forma que atinjam o equilíbrio das concentrações e também dos campos elétricos. Tá? Com esse potencial aqui, é menos 80, é muito próximo desse que aparece aqui, menos 67, a gente diria que a membrana é permeável a apenas esses dois íons, ao potássio e o cloro. Por quê? Porque segundo o equilíbrio Donan, a razão entre as concentrações 2 e 1 para o íon positivo, então externo e interno pelo externo, igual o invertido, o interno pelo externo do Cl, tem que ser igual a uma constante. Tá? Por isso que vai dar mais ou menos o mesmo potencial de Nernst aqui para os dois. Tá? O potencial Donan é igual, então, para o potássio e para o cloro. Aqui não deu bem igual, tá? Menos 67 e ali menos 80. Tá? A biomembrana é permeável ao íon sódio, só que aqui nesse caso o campo elétrico não favorece, tá, pessoal? Então é muito baixa, então não explica essa concentração aqui. Tá? Outro exemplo. No meio extracelular dos vertebrados, as concentrações típicas em milimol dos íons que passam através de uma biomembrana são, então aqui são os íons permeáveis, potássio, sódio, Na, potássio, K e cloro. Tá aqui a concentração na parte externa, tá? A 310 Kelvin. Se a concentração no meio intracelular, então na parte interna, dos íons que não podem passar pela biomembrana é 125 milimol por litro, e o único íon que a gente conhece que não pode passar pela membrana é o íon proteico, o ânion proteico Az-. Tá lá dentro da membrana. Então vamos olhar as relações. Nós temos CNA1, CK1 e CCl1. Tá? Então qual é a relação que nós temos? No equilíbrio Donan, os íons positivos, o Na e o potássio, o sódio e o potássio, fica 2 dividido por 1. 2 dividido por 1. O ânion, que é o cloro, que é negativo, fica 1 dividido por 2. Pegando a primeira relação aqui, entre o sódio e o potássio, eu posso passar o Na1 multiplicando para esse lado, fico com essa relação. C do Na2 é o Na1 pelo CK1 vezes concentração do potássio 2. Como eu tenho o Na1 e o potássio 1, tá aqui em cima os valores, eu consigo botar 140 por 10, os valores que nós temos, fazendo a conta dá 14. Então, concentração do sódio na parte interna é 14 vezes a concentração do potássio na parte interna. CCl2, então pegando aqui o CCl2 aqui, que passa para a esquerda, passo para cá multiplicando, passo o CK1 para o lado de lá e o CK2 aqui dividindo, fica CCl1 por CK2
vezes CK1. O CCl1 eu tenho, o CK1 eu tenho, não tenho o CK2. Tá? Então fica a concentração do cloro no meio interno, 150 vezes 10 dividido pelo CK2. Ou seja, CCl2 é 1500 pelo CK2. Da condição de eletroneutralidade. Então a soma das concentrações dos íons positivos tem que ser igual à soma das concentrações dos íons negativos. Na parte interna, então tem o sódio que é positivo, o potássio é positivo. Do outro lado da igualdade, o cloro que é negativo e o ânion proteico que também é negativo. O ânion proteico foi dado ali 125 milimol. Então colocando os valores, nós temos aqui CNA2 é 14CK2. Então aqui 14CK2. CK2 a gente deixa CK2. O CCl2 é 1500 dividido pelo CK2. E o Ca do ânion proteico é 125. Somando aqui o 14 com mais 1 dá 15. 15CK2 é igual a 1500 pelo CK2 mais 125. Opa, acho que eu estou em cima aqui da imagem. Aqui. Então, 14 mais 1 dá 15. 1500 pelo CK2 mais o 125. A gente pode continuar o cálculo. Então essa aqui é a expressão que nós tínhamos. Multiplicando toda a equação por CK2, a gente consegue cortar esse número que está aqui no denominador. Fica 15CK2 ao quadrado igual 1500 mais 125CK2. Para ficar mais fácil de trabalhar, percebo que já deu aqui uma equação de segundo grau para o CK2. Então ele vai ter que resolver por Bhaskara. Se a gente divide por 15, toda a equação, fica CK ao quadrado, CK2 ao quadrado, igual 100 mais 8,3 CK2. Ou seja, esta equação que nós temos que resolver por Bhaskara. Então aqui nós temos o A vale 1, o B vale menos 8,3 e o C vale menos 100. Resolvendo por Bhaskara, vai achar CK2 vale 15 milimol por litro. Olhando a relação que nós tínhamos entre o CK2 e o CNA2, a gente consegue achar o CNA2. E a relação entre o CCl2 e o CK2, a gente consegue achar o CCl2. Uma observação aqui importante é que se a gente pegar os valores que a gente encontrou para essas concentrações, o NaCNA2, concentração do Na na parte interna pela concentração do Na na parte externa, vai ser igual para o potássio, parte externa pela parte interna pela parte externa, que vai ser igual o CCl, parte externa pela interna, inverte aqui quando o íon é negativo, que vai dar 3 meios. Exatamente 3 meios, qualquer uma das razões que vocês fizerem com esses números aqui. Então aqui, 210 por 140, dá 1,5, 15 dividido por 10, que era o CK1, 1,5, e o 150 que foi que era dado pelo 100 que a gente encontrou, também vai dar 1,5. Também vai dar 1,5. Se a gente for fazer o potencial Donan, então agora usando esse 3 meios aqui,
Está ali a constante de Boltzmann, a temperatura em Kelvin, a valência, como é sódio, potássio e cloro, a valência é 1, tá? Porque é só um sinalzinho de mais, é Na+, é K+, é Cl-. Tá? Vai fazer a conta, vai achar menos 10,8 milivolts, que vai ter que ser igual ao potencial de Nernst do sódio, igual ao potencial de Nernst para o potássio, igual ao potencial de Nernst para o cloro. Então, quando aconteceu o equilíbrio do campo elétrico e a difusão associada com as concentrações, os potenciais associados com os íons permeáveis vão ser iguais. Tá? Aqui estão as concentrações, então agora colocando todos os valores. Se a gente quiser comprovar que sobra íons na parte, íons positivos na parte interna e íons negativos na parte externa, então aqui, parte interna, CK2 mais CNA2 dá 225, CK2 é 15 mais 210, 225. Na parte interna, aqui só íons positivos, tá, pessoal? Estou olhando, tá? Os íons positivos, tá? CK, eu troquei, né? Aqui acho que eu escrevi errado. Íons positivos, aqui é intracelular. Ah, tá certo. Intracelular. Tá? É maior do que no fluido extracelular. Então aqui a concentração do potássio mais a do sódio na parte externa é 150 milimol por litro. Então tem mais íons positivos na parte interna do que na parte externa depois que for atingido o equilíbrio Donan. Tá? Antes disso, o processo que a gente tem é o inverso. Olhando só campo elétrico, tem íons positivos sobrando na membrana na parte de fora e íons negativos na membrana na parte de dentro. Vai acontecer um fluxo dos íons positivos para dentro da membrana, porque esse potencial aqui é negativo, e vai acontecer um fluxo dos íons negativos para o lado de fora da membrana. Tá? Dois exercícios propostos aí para vocês, são os mesmos exercícios que tem no Duran. Eu vou deixar como tarefa isso para vocês. Lembrem que na próxima aula nós temos uma avaliação, tá? Então vai ser um questionário com algumas questões numéricas e algumas questões subjetivas, onde vocês vão ter que descrever a resposta da questão. As questões numéricas eu vou elaborar um arquivo com parâmetros para cada 2 ou 3 alunos. Então vai ter lá, letra A vale 5, letra B vale 10, letra C vale 20, letra D vale 40. Né? Então para o primeiro aluno vai ser esses valores, para o segundo eu vou mudar tudo, vou botar 40, 20, 30, depois para o outro eu vou botar 5, 10, 15, vou trocar. Tá? Então cada aluno vai ter um conjunto de parâmetros, e lá no exercício, por exemplo, vai ter a velocidade de um morcego é dado por A metros por segundo. Então como o A para um era 15, para o outro era 10, para o outro era 5, cada um vai ter que fazer uma conta diferente do outro. Tá? Esses exercícios aqui para a tarefa vai ficar bem para depois da avaliação. Na avaliação, interessante vocês resolverem os exercícios no caderno, porque logo após terminar o horário, tá? O horário faz parte da avaliação. Então vai começar às 7h30 e vai até 9h10, que é o horário da aula. Tá? Façam os exercícios no caderno, porque depois que terminar o questionário, a prova,
Vocês vão ter um tempo aí até, sei lá, meio-dia, ou até 1h, 2h da tarde, para vocês anexarem essas resoluções num arquivo, para mim poder olhar e atribuir a nota de vocês. Tá bem? Esses 2 exercícios, então, só para depois lá da avaliação. Então, por enquanto, não precisa se preocupar. Se tiverem dúvidas a respeito de como é que a gente resolve, vocês me perguntem que eu posso esclarecer algumas dúvidas. Tá bem, pessoal? Então, tenham um bom dia, se agasalhem, cuidem-se e estudem para a prova, tá? Que vai dar tudo certo. Tá bem? Obrigado, tchau, tchau.